Fala, rapaziada. Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom dia, boa noite também, né? Não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo. Então, vim aqui para mostrar o operacional de hoje, tá? Como é que foi o nosso dia de operação. Foi só na parte da manhã, muito rápido, tá? E fizemos aí 4 gains seguidos, dia típico, né? E aqui eu tô mostrando para vocês como que seria a minha meta agressiva, tá? 5%. E minha meta aí de loss aí, 75 centavos aí, tá? 3%. Então, eu não estou seguindo ela, mas é uma parte aí que é importante quando a gente estiver com capital maior, né? Para operar. Por enquanto eu não estou seguindo porque é tudo ou nada na nossa vida no momento. Para quem não lembra, eu botei US$ 40, tá? Caí para 20 e estou tentando recuperar os 40. Estou pensando, se eu conseguir recuperar os 40, eu vou colocar mais dinheiro aí, fazer um novo aporte. Tá? Porque aí é meio que já provei que o meu operacional, o meu setup funciona. Mas aí tem essa meta aí de tentar recuperar os US$ 40 que eu tinha posto inicialmente, tá bom? E aqui eu estou reanalisando aqui o que a gente já analisou sábado, tá? Então estou aqui no NDK 100, tá? No Nasdaq 100, no gráfico diário, vendo as tendências que a gente tinha definido aí no sábado, definido não, né? Traçado no sábado, tá? Aqui no gráfico de 1 minuto. Aí vou ficar aí procurando essas entradas aí para ver o que a gente faz, tá bom? Fiquei um bom tempo aí analisando, tá? Tudo que a gente tinha feito, as linhas de tendência, entendendo como é que a gente ia entrar, tá? Então, assim, ele tem respeitado ali aquela linha de tendência de baixa ali no NTQ 100, essas duas de baixa, a azul e a amarela, que elas são time frames diferentes, tá? Apesar dele ter rompido a amarela, tem um ponto de definição ali. Ele pode querer romper a azul também ali, a superior. Tá? Mas ele pode também ficar nesse canal de baixo aí, vamos chamar assim, tá bom? Você observa que na tendência maior é de baixa, tá? Que é essa linha superior amarela aí. Tá? Pelo menos no gráfico aí de 4 horas, ele tem uma linha de tendência de baixa maior. Então, e tem essas linhas azuis mais inclinadas e a amarela, que é justamente onde o preço tá. Tá dentro dessa amarela e da azul, tá? Nesse momento. E agora no gráfico de 1 hora, e ali a gente vai ter que apagar essa linha de tendência ali amarela. Não, essa de tendência amarela agora não. A gente vai ter que ajustar essas duas linhas azuis aqui, ó. Elas já foram cortadas, tá vendo? Pelo preço. Então essas duas aí já não fazem mais sentido. Estava bem inclinado nessa época aí que a gente traçou essa linha de tendência. Essas linhas de tendência, tá? E a gente vai traçar mais uma aqui de alta, que aí ele formou um novo topo ali em cima, tá? Pegando desse fundo aqui. E aí ele está nesse ponto de interseção aqui, de uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa, tá vendo? O preço formando um X. Então, ali é um ponto de decisão aí do mercado. O que vai acontecer? Apesar da gente ter uma tendência de baixa maior, mas a gente tem que observar bem aí, nesse momento. O gráfico de minuto para entender lá onde que ele está, tá vendo? Tá bem chegando no X ali, chegando no topo da linha de tendência ali de alta, melhor de baixa, superior. E vamos ver. Vamos ver o que dá aí pra gente, tá? Esperar um pouquinho. O gráfico de um minuto, a tendência ele é de alta, né? Olha lá, a última tendência ele é de alta, porque ele rompeu os últimos fundos todos. Né? Ele está respeitando, inclusive, o último candle do gráfico diário. Se eu não tivesse a linha de tendência superior, de baixa, eu tenderia a entrar comprado aqui, tá? Mas como tem essa linha de tendência de alta, de baixa, perdão, eu vou dar uma segurada aqui. Vou ver se ele rompe ali essa linha de baixa aqui e respeita essa linha de alta. Tá quase rompendo essa linha superior aí. Bom, aqui eu continuei analisando aí, né? Nasdaq, aí tô vendo as setas aí, onde eu posso colocar, onde pode romper. E vocês vão ver aí que eu fico brincando um tempo aí, fazendo análise, migrando de um gráfico para o outro. Tá? Eu vou acelerar o vídeo, tá? Só porque
Fiquei um tempinho aí analisando, olhando vários time frames, até eu partir pro euro, tá bom? Aqui eu vou traçar uma extensão de Fibonacci, tá? Para poder verificar para onde esse preço pode ir, caso rompa ali, tá bom? Não são os pontos ideais, tá? Mas o ponto que eu tinha ali, mas ele está indicando que pode romper sim. E aqui a gente está indo para o euro, né? Fazer a mesma análise, confirmar as linhas de tendência que a gente traçou no sábado, tá? Em diversos time frames, inclusive aí o de 1 hora, o diário. E aí eu já verifiquei que é possível fazer de repente uma entrada. Então eu vou traçar uma Fibonacci aí, tá? Por conta dessa tendência forte de alta que teve aí. E aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou usando a linha horizontal aqui, eu vou traçar onde eu considero que é perigoso operar, tá? Então eu traço 3 linhas aí é, no fundo, tá? Melhor, na virada do preço do candle atual do gráfico diário, é onde eu entendo que ele tende a virar. Ali é o risco dele virar ou não, é em definição de preço. E aqui no topo do anterior, tá? Também onde ele pode ou não superar o topo anterior. Então eu coloco ali uma zona ali onde o preço pode ter indefinição ali, se sobe ou não sobe, porque aquilo ali pode ser uma resistência, tá? Então embaixo tem mais ou menos um suporte e em cima uma resistência. Então, entre essas linhas vermelhas é onde eu, teoricamente, tenho ali flexibilidade para poder, inclusive, mexer no meu stop e o preço ali sambar para cima e para baixo bastante. Aí o que eu faço aí? Eu pego, traço minha Fibonacci do último topo válido, do último fundo válido, tá? E espero uma retração ali na área ali de 50%, 30%, 50%. Já está na retração, então eu vou entrar aí com uma ordem comprada a mercado. Aqui vocês veem que meu Fibonacci sumiu, né? Meus desenhos também. Na verdade, sumiu. Eu fiz na. Não estava conectado na corretora. Então, vou ter que traçar de novo a Fibonacci aí para poder definir aí meus pontos de take profit e loss, tá? Então, geralmente o take profit eu coloco no limite da Fibo, tá? E o stop loss eu coloco no limite inferior da Fibo, ali 100% no caso, tá? Esse stop loss ele é inicial, tá bom? Então eu tenho liberdade de ficar movendo ele conforme for movimentando o mercado dentro do meu intervalo de segurança que eu tenho ali, que eu já marquei no gráfico diário. Tá? E o take profit também. Os dois ali são só iniciais para segurança. Aqui eu volto no Nasdaq, né? Porque ele rompeu ali a linha de tendência ali, a de baixa, a de cima, que a gente estava esperando. Eu já vou montar minha Fibonacci para ver onde que eu posso pegar uma retração, uma primeira retração. E aí eu fico esperando aí ele fazer a retração aí desse último fundo aí, tá? Na área de 30 a 50% ali. Cara, que eu voltei no gráfico do euro para poder verificar minha operação. Tava rolando já. Aí o que, que eu faço aqui? Como eu tô vendo que meu já tá quase atingindo o meu alvo, meu take profit ali, eu cancelo ele, não tem porque eu manter aquele limite. E eu já subi o meu stop ali, garantindo ali 20 centavos, que para a nossa banca é bastante coisa. Então eu já estou garantindo uma parcial ali, tá? Aí eu boto ele ali no último topinho que eu tinha ali, tá? Eu poderia ter colocar no último fundo ali, mas ia ficar muito pouco, tá? Então eu coloco ali no último fundo que tinha, tá? E vou monitorando aqui para ver até onde esse preço vai. Vocês vão ver que o preço subiu bastante. O preço disparou aí, tá? Do euro. Então, isso me permite subir um pouco mais o meu stop.
Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha FIBO e vou ajustar para o último fundo, tá? E aí, consequentemente, eu ajusto também o meu stop ali para debaixo ali do 50% da FIBO, né? Aí já começa a ter um ganho um pouco mais considerável, novamente, de acordo com minha banca, tá? Já começa a garantir uma média melhor ali, tá? Vou ajustando aqui o meu stop conforme a gente vai avaliando. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá na análise aqui de novo, vou ajustar a minha fibra para o topo mais atualizado e, consequentemente, ajusto a minha ordem limite, tá? A 50% entre 32 e 50 ali. E enquanto eu analisava aqui o gráfico de uma hora do euro, ele bateu o meu stop ali. Então, bateu meu stop positivo, né? No caso. Que me rendeu uma bagatela aí de 45 centavos. Ah, é pouco. Cara, isso é 1,5% da minha banca. Então, assim, já é os meus 5% de meta agressiva. Muito bom. Então, aqui eu comecei a vislumbrar uma nova oportunidade de entrar no euro de novo, tá? Uma vez que ele está justamente, ele me estopou na retração, os 32,50. Então já dá para comprar já dá para entrar com uma ordem a mercado ali, tá? Porque é justamente na retração que o nosso operacional demanda. Eu fui dar uma olhada aqui no gráfico diário para ver como é que estava o candle, né? Ele ainda está afastado da minha zona de perigo, são as três linhas vermelhas, e ainda tem espaço ainda para subir, tá? Então fiz uma entrada aí no mercado, tá? Porque a gente está justamente na nossa zona de compra e vamos esperar aí. O take profit botei logo acima e o stop loss lá embaixo, conforme a gente já conversou, tá bom? Agora é só aguardar e ir monitorando essa entrada aí. E Nasdaq nada ainda, SPX 500 nada também. Aqui eu vou dar só uma olhada para confirmar se está distante das linhas vermelhas. Estamos distantes, então a gente tem espaço ainda aí, está dentro do nosso operacional. Por que você simplesmente não deixou a operação rolar, já que você está de novo comprando? Porque ali eu já garanti uma parcial. Então já garanti minha parcial, não é problema nenhum. Entrei no mesmo ponto que eu parei a operação. Então, vamos nessa. A nossa operação no euro aqui, vocês podem verificar que o preço começou a ir contra mim, tá? Contra a nossa operação. E aí eu fui analisar esse feche 500 para não ficar ansioso, tá bom? Eu já começo a fazer nossa análise aqui das PX 500 para ver se tem alguma oportunidade de entrar, tá? Ajustei as minhas tendências que a gente tinha traçado no sábado. E o gráfico de um minuto, que é o gráfico que a gente opera. E ver se tem mais linhas de tendência. Tem sim. Novas linhas lá em cima para traçar. Então eles podem observar que, assim como no Nasdaq, ele rompeu a linha de tendência superior. Então, o que eu fiz? Eu já tracei aí a nossa Fibonacci, tá? Para definir nossa ordem limite aí, que é ali entre 32 e 50, tá bom? Aí a gente vai aguardar o preço chegar ali para fazer a nossa entrada. Então, a gente está pendente aí de chegar ali para fazer a nossa entrada. Aí eu estou monitorando o euro enquanto isso, tá? Ponto de observação é que as PX 500 e Nasdaq andam muito juntas ali, não são exatamente iguais, mas andam muito juntos o gráfico ali. É possível que quando entrar em um, entre em outro também, tá? E aqui a gente vai monitorando aqui o euro aqui que está, a princípio, nesse momento está a favor do nosso preço, né? Mas a gente ainda está perdendo, tá? E aqui o que eu vou fazendo? Eu vou ajustando a Fibonacci conforme o preço vai passando dela. Eu também vou ajustando a minha ordem limite para ficar exatamente no ponto de retração que a gente espera, tá? Muitos traders vão falar, tem que ser na zona de ouro ali, que é entre 50 e 62. 68, né? Eu prefiro ali 32 e 50, tá? É isso aí. Já, depois de várias tentativas, vários anos tentando, então foi onde eu mais me adequei ali para comprar. Perdi muita oportunidade por conta disso. Tá? Eu volto aqui, para acelerar o vídeo aqui,
Na verdade, eu vou cortar o vídeo aqui e vou, quando tiver entrada, eu volto aqui. Tá bom? Aqui é que eu não havia traçado, tá? Vou traçar minhas linhas ali de limite de operação, tá? Minha área, minhas zonas de risco, vou chamar assim, minha faixa de Gaza para operar. Então, ali é a parte inferior, tá? E aqui na parte superior, que é do topo anterior, que é do anterior, tá bom? E essas zonas aí, se o preço chegar nela, não opero, deixa quieto, tá? Parto para outra. Enquanto o euro vai contra mim, né? Vamos lá na SPX 500, dar uma olhada, ajustar a FIBO, tá? Subir aqui. Vamos fazer a mesma coisa no Nasdaq. Subir, ajeitar nosso ponto de entrada também, tá? E vamos assim monitorando. Então, nesse momento aí, o preço rompeu a nosso favor. Eu pensei em mexer no stop, mas eu fui analisar o gráfico de uma hora, né? Para poder ver, eu falei, não, vou mexer no stop agora. E deixei ele onde ele estava. Enfim, eu preferia não mexer no stop. Deixei ele onde ele estava quietinho dele. E fui ajustar ali a Fibonacci de Nasdaq e da SP500, né? Esses aí tá só subindo. Esse aí não tem retração nenhuma, pelo jeito. Bom, não tem muito o que fazer, né? Tô olhando, verificando aí o movimento dos ativos, ajustando as Fibonacci, esperando a retração. Aí nesse strike eu ainda não fiz entrada. E o euro é monitorar o movimento, né? Ele começou a formar ali uma. Então, aqui, como ele começou a formar aquele padrão ali que vai filtrar o preço, preferi subir meu stop aqui, tá? Para o último topo, para poder garantir, porque eu fui cortando o vídeo aqui, mas é porque essa operação já está mais tempo do que eu gostaria e a tendência dela não está me agradando. Eu estou achando que vai romper essa linha de tendência alta aí, está muito inclinada, tá? Tem dois fundos ali também, então ali pode ser que o preço vire de novo, para continuar na tendência principal, tá? Então preferi aí, foi estopado, tá? Preferi sair aí dessa operação agora, pelo menos colocou o mínimo do que correr o risco de perder mais. Tá? Vamos ver quanto é que a gente faturou. Nossa, uma bolada. Vamos registrar lá no nosso gerenciamento. É um gain, né, gente? É um gain. Vitória. Não vou reclamar não. Já fomos para quanto? 1,80 e pouquinho. Bom, pô. Ver se a gente consegue fazer outra entrada aqui. Se Nasdaq e o SPX dá uma boa entrada pra gente aí. Porque lá é mais alavancado, né? Então, talvez a gente consiga mais. Eu nunca fiz nenhuma entrada no SPX 500, mas Nasdaq já. E ele me deu bons ganhos. Porque é alavancado vezes 200. SPX 500 também, mas o que acontece? Ele tem. Eu posso entrar com menos. Então, como eu nunca entrei, eu vou testar ele com uma entrada mínima ali, pequenininha. Então aqui, gente, já está com ganho aqui de. Peraí, dois e pouco? Dois e pouquinho, né? Não, 1,87. Não, 1,80 vezes 1,5. Que refere-se a quantos centavos? 54 centavos. Tá bom. Vamos seguindo o baile aqui. Cara, acabou que eu fiz uma nova entrada aí no euro. Eu gravei, mas, cara, eu sou péssimo em edição de vídeo, não tenho experiência nenhuma com isso. Eu acabei perdendo essa parte da gravação da minha entrada. Mas aqui eu já estava ajustando o stop, analisando, né, onde poderia chegar o preço. Eu estou no gráfico de minuto, né?
Estou marcando aqui onde que seria. Essa marcação aí é justamente na retração de 32,50 da Fibonacci de uma hora. Então, acredito que o preço deva chegar até aí, tá? Então, ele vai contra a minha entrada, completamente contra a minha entrada, tá? Então, assim, tu vê aí que a gente já está no negativo, tá? Aí eu estou subindo o meu stop aqui, para esse fundo aqui, né, que seria o fundo do limite da Fibonacci. E pensando que ainda tem espaço aí para poder mexer nesse stop, tá? Bastante espaço. Estou verificando aqui Nasdaq e SPX500, eles não chegam, demorando a chegar ali na minha área de retração para poder fazer, acionar minha ordem limite. Nada ainda. Aqui que eu estou mostrando aqui, que o preço está virando. Tá vendo? O candle que estava verde está ficando vermelho, está indo contra a minha posição. Ó, nesse momento, ele rompe pela segunda vez a linha de tendência de baixa. Ele rompeu aqui a primeira vez, agora está rompendo a segunda. Então isso me deixou com mais risco dele alcançar o meu stop aqui. Mas como o meu stop ele é técnico, eu venho aqui dar uma olhada para ver até onde eu posso baixar meu stop, de modo que não venha só perder, né? Eu possa baixar e que o preço ainda tenha chance de voltar ali para a gente ter um gain, ao invés de um wash, tá? Eu venho aqui analisar essa parte aqui do gráfico e estou vendo que ainda tem espaço aqui para poder ele trabalhar dentro da margem de 32,50 aqui. É que eu vou ajustar meu stop mais para baixo, tá? Para aquele fundo lá no cantinho esquerdo ali, que é o primeiro fundo depois daquele rally de alta, tá bom? Mas ainda assim, dentro da minha margem de operação, da minha zona de operação, tá? Entre as linhas vermelhas, e aqui eu tenho mais segurança. Aqui o preço já começou a ir a favor de novo da minha operação, tá? Eu já subi o stop de novo para a posição original, que era abaixo do limite da minha FIBO. Também já subi a FIBO, inclusive, tá? Aqui bateu, o Nasdaq bateu no meu. Essa virada bateu na minha ordem limite. Então já estou aqui ganhando, já estou positivo, já me permitiu puxar meu stop para cima. Já ajustei uma FIBO, tá? Considerando esse cara o último fundo válido. Último fundo, né? Então estou considerando ele para poder usar minhas referências de preço. Já estou positivo nessa operação. Eu voltei meu stop aqui, tá? Porque estava muito cedo para poder stop isso. Então, eu puxei a FIBO aqui, espero que a FIBO rompa esse topo aqui anterior, da onde ele está agora, tá? Da onde está o meu take profit. Por isso que eu. E meu take profit foi errado, tá? Porque ele vai para cima de novo. E aí é aguardar. Meu stop eu vou subir já já, tá? Ele ainda tá. Ele ajustei o stop, mas eu vou esperar ele subir para poder botar ali abaixo daqueles fundos dali, tá? Aqui eu tenho que ajeitar o meu. As minhas posições aí, que tá tudo confuso aí. Meu take profit tá lá embaixo. Ah não, ali é a minha entrada. Meu take profit não. O euro aqui, ó, já tá chegando lá. Passado o meu preço, tá vendo? A gente estava bem negativo. Agora eu subi o meu stop aqui, tá? Só pra gente garantir uma perda menor. Se caso o preço volte. Vamos subindo aí, mas eu acho que ele não volta tanto mais não. Tá? Por isso que eu subi meu stop tanto. Mais um pouquinho aí, meu stop. O fundinho ali. Tirou esse vermelho. E já garantimos em 47. E a gente vai só ajustando aqui, tá vendo? Vamos ajustando a fibra, para ter uma noção. Então a gente está em 3 operações. 2 estão positivas e euro está negativo nesse momento, mas está quase ali no break-even. Vou dar uma olhada. É isso. Tá quase no break-even. Ele vai atingir o nosso alvo, não. Vai atingir o nosso preço ali. Aqui você dar uma olhada no gráfico diário, só para ter uma noção de como que tá.
Tá rompendo ali uma linha de tendência, duas ao mesmo tempo, tá? Pega de baixo. São essas duas ali. Isso aqui tá com força. Tá no vídeo aqui, tá? Só pra não ficar aqui muito maçante para vocês, tá? E agora aqui é acompanhar a operação aí, subindo stop, gerenciando stop. Eu botei aí no último fundo, no último candle, já garanti 5. Olha o percentual. E a gente acabou aí de ser estopado aí no EURUSD. Ou seja, mais um gain pra gente. Vamos registrar lá no nosso caderninho. Ou melhor, a gente foi estopado ao mesmo tempo no EURUSD, no SPX 500 e na Nasdaq 100. Nos três ao mesmo tempo. Aqui, ó. Os três ganham. 5, 6, 95, 75. Os três últimos ali. Ó, acabamos de lançar aqui. No final aí, a gente teve um ganho bom. Ganho relacionado à nossa banca, né? Ganho de $6 e 83, que referente à nossa banca dá 28%, quase 30% relacionado à nossa banca. Então, abraço a todos, obrigado por assistir meu vídeo, obrigado pela paciência e desculpa aí a edição, porque, cara, é bravo. Editar vídeo não é fácil não, mas valeu, gente. Abração, até a próxima aí. Até amanhã.